Bem-vindos! Hoje nós vamos ler a Lei número 8.987, que dispõe sobre a concessão e permissão da prestação de serviços públicos. Eu baixei esta lei no dia 18 de agosto de 2024 no site do Planalto. Lei número 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos previsto no artigo 175 da Constituição Federal e dá outras providências. O Presidente da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. As concessões de serviços públicos e de obras públicas e as permissões de serviços públicos reger-se-ão pelos termos do artigo 175 da Constituição Federal, por esta lei, pelas normas legais pertinentes e pelas cláusulas dos indispensáveis contratos. Parágrafo único. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios promoverão a revisão e as adaptações necessárias de sua legislação às prescrições desta lei, buscando atender às peculiaridades das diversas modalidades dos seus serviços. Artigo 2º. Para os fins do disposto nesta lei, considera-se: inciso 1. Poder concedente a União, o Estado, o Distrito Federal ou o município em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão ou permissão. Inciso 2. Concessão de serviço público. A delegação de sua prestação, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco e por prazo determinado. Inciso 3. Concessão de serviço público precedida da execução de obra pública. A construção total ou parcial, conservação, reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegados pelo poder concedente, mediante licitação na modalidade concorrência ou diálogo competitivo, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para sua realização por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado, mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado. 4. Permissão de serviço público. A delegação a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho por sua conta e risco. Artigo 3º. As concessões e permissões sujeitar-se-ão à fiscalização pelo poder concedente, responsável pela delegação com a cooperação dos usuários. Artigo 4º. A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada mediante contrato, que deverá observar os termos desta lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. Artigo 5º. O poder concedente publicará, previamente ao edital de licitação, ato justificado a conveniência da outorga de concessão ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo. Capítulo 2. Do serviço adequado. Artigo 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno entendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. Parágrafo 1º. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas. Parágrafo 2º. A atualidade compreende a modernidade das técnicas do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. Parágrafo 3º. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando: inciso 1. Motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e 2. Por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade. Parágrafo 4º. A interrupção do serviço, na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo, não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado. Capítulo 3. Dos direitos e obrigações dos usuários. Artigo 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários. Inciso 1. Receber serviço adequado. 2. Receber do poder concedente e da concessionária informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos. 3. Obter e utilizar o serviço com liberdade de escolha entre vários prestadores de serviços, quando for o caso, observadas as normas do poder concedente. 4. Levar ao conhecimento do poder público e da concessionária as irregularidades de que tenham conhecimento referentes ao serviço prestado. 5. Comunicar às autoridades competentes os atos ilícitos praticados pela concessionária na prestação do serviço. 6. Contribuir para a permanência das boas condições dos bens públicos através dos quais lhes são prestados os serviços. Artigo 7º. Artigo 7º-A. As concessionárias de serviços públicos de direito público e privado nos Estados e no Distrito Federal são obrigadas a oferecer ao consumidor e ao usuário, dentro do mês do vencimento, o mínimo de 6 datas opcionais para escolherem os dias de vencimento de seus débitos. Parágrafo único vetado. Capítulo 4 da Política Tarifária. Artigo 8º. Vetado. Artigo 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão previstas nesta lei, no edital e no contrato. Parágrafo 1º. A tarifa não será subordinada à legislação específica anterior e somente nos casos expressamente previstos em lei, sua cobrança poderá ser condicionada à existência de serviço público alternativo e gratuito para o usuário. Parágrafo 2º. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. Parágrafo 3º. Ressalvados os impostos sobre a renda, a criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta, quando comprovado seu impacto, implicará a revisão da tarifa para mais ou para menos, conforme o caso. Parágrafo 4º. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial equilíbrio econômico-financeiro, o poder concedente deverá restabelecê-lo concomitantemente à alteração. Parágrafo 5º. A concessionária deverá divulgar em seu sítio eletrônico, de forma clara e de fácil compreensão pelos usuários, tabela com valor das tarifas praticadas e a evolução das revisões ou reajustes realizados nos últimos 5 anos. Artigo 10. Sempre que forem atendidas as condições do contrato, considera-se mantido o seu equilíbrio econômico-financeiro. Artigo 11. No atendimento às peculiaridades de cada serviço público, poderá o poder concedente prever, em favor da concessionária, no edital de licitação, a possibilidade de outras fontes provenientes de receitas alternativas
complementares, acessórios ou de projetos associados com ou sem exclusividade, com vistas a favorecer a modicidade das tarifas, observado o disposto no artigo 17 desta lei. Parágrafo 1. As fontes de receita previstas neste artigo serão obrigatoriamente consideradas para a aferição do inicial equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Artigo 12, vetado. Artigo 13. As tarifas poderão ser diferenciadas em função das características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários. Capítulo 5. Da licitação. Artigo 14. Toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao instrumento convocatório. Artigo 15. No julgamento da licitação será considerado um dos seguintes critérios. Inciso 1. O menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado. 2. A maior oferta nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da concessão. 3. A combinação 2 a 2 dos critérios referidos nos incisos 1, 2 e 7. 4. Melhor proposta técnica com preço fixado no edital. 5. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor técnica. 6. Melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior oferta pela outorga da concessão com de melhor técnica ou 7. Melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação da proposta técnica. Parágrafo 1º. A aplicação do critério previsto no inciso 3 só será admitida quando previamente estabelecida no edital de licitação, inclusive com regras e fórmulas precisas para avaliação econômico-financeira. Parágrafo 2º. Para fins de aplicação do disposto nos incisos 4, 5, 6 e 7, o edital de licitação conterá parâmetros e exigências para a formulação de propostas técnicas. Parágrafo 3º. O poder concedente recusará propostas manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com os objetivos da licitação. Parágrafo 4º. Em igualdade de condição, será dada preferência à proposta apresentada por empresa brasileira. Artigo 16. A outorga de concessão ou permissão não terá caráter de exclusividade, salvo no caso de inviabilidade técnica e econômica justificada no ato a que se refere o artigo 5º desta lei. Artigo 17. Considerar-se-á desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes. Parágrafo 1º. Considerar-se-á também desclassificada a proposta de entidade estatal alheia à esfera político-administrativa do poder concedente que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios do poder público controlador da referida entidade. Parágrafo 2º. Inclui-se nas vantagens ou subsídios de que trata este artigo qualquer tipo de tratamento tributário diferenciado, ainda que em consequência da natureza jurídica do licitante, que comprometa a isonomia fiscal que deve prevalecer entre todos os concorrentes. Artigo 18. O edital de licitação será elaborado pelo poder concedente, observados, no que couber, os critérios e as normas gerais da legislação própria sobre licitações e contratos e conterá, especialmente: inciso 1, o objeto, metas e prazo da concessão. 2, a descrição das condições necessárias à prestação adequada do serviço.
3. Os prazos para recebimento das propostas, julgamento da licitação e assinatura do contrato. 4. Prazo, local e horário em que serão fornecidos aos interessados os dados, estudos e projetos necessários à elaboração dos orçamentos e apresentação das propostas. 5. Os critérios e a relação dos documentos exigidos para a aferição da capacidade técnica, da idoneidade financeira e da regularidade jurídica e fiscal. 6. As possíveis fontes de receitas alternativas, complementares ou acessórias, bem como as provenientes de projetos associados. 7. Os direitos e obrigações do poder concedente e da concessionária em relação à alteração e expansões a serem realizadas no futuro para garantir a continuidade da prestação do serviço. 8. Os critérios de reajuste e revisão da tarifa. 9. Os critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros a serem utilizados no julgamento técnico e econômico-financeiro da proposta. 10. A indicação dos bens reversíveis. 11. As características dos bens reversíveis e as condições em que estes serão postos à disposição, nos casos em que houver sido extinta a concessão anterior. 12. A expressa indicação do responsável pelo ônus das desapropriações necessárias à execução do serviço ou da obra pública, ou para a instituição de servidão administrativa. 13. As condições de liderança da empresa responsável, na hipótese em que for permitida a participação de empresas em consórcio. 14. Nos casos de concessão, a minuta do respectivo contrato, que conterá as cláusulas essenciais referidas no artigo 23 desta lei, quando aplicáveis. 15. Nos casos de concessão de serviços públicos precedida da execução de obra pública, os dados relativos à obra, dentre os quais os elementos do projeto básico que permitam sua plena caracterização, bem assim as garantias exigidas para esta parte específica do contrato, adequadas a cada caso e limitadas ao valor da obra. 16. Nos casos de permissão, os termos do contrato de adesão a ser firmado. Artigo 18-A. O edital poderá prever a inversão da ordem das fases de habilitação e julgamento, hipótese em que: inciso 1. Encerrada a fase de classificação das propostas ou oferecimento de lances, será aberto o invólucro com os documentos de habilitação do licitante mais bem classificado, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital. 2. Verificado o atendimento das exigências do edital, o licitante será declarado vencedor. 3. Inabilitado o licitante melhor classificado, serão analisados os documentos habilitatórios do licitante com a proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante classificado atenda às condições fixadas no edital. 4. Proclamado o resultado final do certame, o objeto será adjudicado ao vencedor nas condições técnicas e econômicas por ele ofertadas. Artigo 19. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, observar-se-ão as seguintes normas. Inciso 1. Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio subscrito pelas consorciadas. 2. Indicação da empresa responsável pelo consórcio. 3. Apresentação dos documentos exigidos nos incisos 5 e 13 do artigo anterior, por parte de cada consorciada. 4. Impedimento de participação de empresas consorciadas na mesma licitação por intermédio de mais de um consórcio ou isoladamente. Parágrafo 1º. O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, a constituição e registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no inciso 1 deste artigo.
Parágrafo 2º. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o poder concedente pelo cumprimento do contrato de concessão, sem prejuízo da responsabilidade solidária das demais consorciadas. Artigo 20. É facultado ao poder concedente, desde que previsto no edital, no interesse do serviço a ser concedido, determinar que o licitante vencedor, no caso do consórcio, se constitua em empresa antes da celebração do contrato. Artigo 21. Os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização, estarão à disposição dos interessados, devendo o vencedor da licitação ressarcir os dispêndios correspondentes especificados no edital. Artigo 22. É assegurada a qualquer pessoa a obtenção de certidão sobre atos, contratos, decisões ou pareceres relativos à licitação ou às próprias concessões. Capítulo 6 do Contrato de Concessão. Artigo 23. São cláusulas essenciais do contrato de concessão as relativas, inciso 1, ao objeto, à área e ao prazo da concessão. 2. Ao modo, forma e condição de prestação de serviço. 3. Aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 4. Ao preço do serviço e aos critérios e procedimentos para o reajuste e a revisão das tarifas. 5. Aos direitos, garantias e obrigações do poder concedente e da concessionária, inclusive os relacionados às previsíveis necessidades de futura alteração e expansão do serviço e consequente modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das instalações. 6. Aos direitos e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço. 7. A forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos órgãos competentes para exercê-la. 8. As penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de aplicação. 9. Aos casos de extinção da concessão. 10. Aos bens reversíveis. 11. Aos critérios para o cálculo e a forma de pagamento das indenizações devidas à concessionária, quando for o caso. 12. As condições para a prorrogação do contrato. 13. A obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas da concessionária ao poder concedente. 14. A exigência da publicação de demonstrações financeiras periódicas da concessionária e 15. Ao fórum e ao modo amigável de solução das divergências contratuais. Parágrafo único. Os contratos relativos à concessão de serviço público, precedido da execução de obra pública, deverão, adicionalmente, inciso 1, estipular os cronogramas físico-financeiros de execução das obras vinculadas à concessão e 2. Exigir garantia do fiel cumprimento pela concessionária das obrigações relativas às obras vinculadas à concessão. Artigo 23. O contrato de concessão poderá prever o emprego de mecanismos privados para a resolução de disputas decorrentes ou relacionadas ao contrato, inclusive arbitragem, a ser realizada no Brasil e em língua portuguesa, nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996. Artigo 24, vetado. Artigo 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido,
cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou ao terceiro, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade. Parágrafo 1º. Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere esse artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados. Parágrafo 2º. Os contratos celebrados entre a concessionária e os terceiros, a que se refere o parágrafo anterior, reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e poder concedente. Parágrafo 3º. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares da modalidade do serviço concedido. Artigo 26. É admitida a subconcessão dos termos previstos no contrato de concessão, desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. Parágrafo 1º. A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência. Parágrafo 2º. O subconcessionário se subrogará todos os direitos e obrigações da subconcedente dentro dos limites da subconcessão. Artigo 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput desse artigo, o pretendente deverá, inciso 1, atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço e, 2, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Parágrafo 2º, 3º e 4º revogados. Artigo 27-A. Nas condições estabelecidas no contrato de concessão, o poder concedente autorizará a assunção do controle ou da administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores com quem não mantenha vínculo societário direto para promover sua reestruturação financeira e assegurar a continuidade da prestação de serviços. Parágrafo 1º. Na hipótese prevista no caput, o poder concedente exigirá dos financiadores e dos garantidores que atendam às exigências de regularidade jurídica e fiscal, podendo alterar ou dispensar os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo único do artigo 27. Parágrafo 2º. A assunção do controle da administração temporária autorizadas na forma do caput desse artigo não alterará das obrigações da concessionária e de seus controladores para com terceiros, poder concedente e usuários de serviços públicos. Parágrafo 3º. Configura-se o controle da concessionária para os fins dispostos no caput desse artigo, a propriedade ressolúvel de ações ou cotas por seus financiadores e garantidores que atendam os requisitos do artigo 116 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo 4º. Configura-se a administração temporária da concessionária por seus financiadores e garantidores quando, sem a transferência da propriedade de ações ou cotas, forem outorgados os seguintes poderes. Inciso 1. Indicar os membros do Conselho de Administração a serem eleitos em Assembleia Geral pelos acionistas nas sociedades regidas pela Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, ou administradores a serem eleitos pelos cotistas nas demais sociedades. 2. Indicar os membros do Conselho Fiscal a serem eleitos pelos acionistas ou cotistas controladores em Assembleia Geral. 3. Exercer poder de veto sobre qualquer proposta submetida à votação dos acionistas ou cotistas da concessionária de que representam
ou que possam representar prejuízos aos fins previstos no caput deste artigo. 4. Outros poderes necessários ao alcance dos fins previstos no caput desse artigo. Parágrafo 5º. A administração temporária autorizada na forma desse artigo não acarretará responsabilidade aos financiadores e garantidores em relação à tributação, encargos, ônus, sanções, obrigações ou compromissos com terceiros, inclusive com poder concedente ou empregados. Parágrafo 6º. O poder concedente disciplinará sobre o prazo da administração temporária. Artigo 28. Nos contratos de financiamento, as concessionárias poderão oferecer em garantia os direitos emergentes da concessão até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação do serviço. Parágrafo único revogado. Artigo 28-A. Para garantir contratos de mútuo de longo prazo, destinados a investimentos relacionados a contratos de concessão, em qualquer de suas modalidades, as concessionárias poderão ceder ao mutante, em caráter fiduciário, parcela de seus créditos operacionais futuros, observadas as seguintes condições. Inciso 1. O contrato de cessão dos créditos deverá ser registrado em cartório de títulos e documentos para ter eficácia perante terceiros. 2. Sem prejuízo do disposto no inciso 1 do caput desse artigo, a cessão do crédito não terá eficácia em relação ao poder público concedente, senão quando for este formalmente notificado. 3. Os créditos futuros cedidos nos termos deste artigo serão constituídos sob a titularidade do mutuante, independentemente de qualquer formalidade adicional. 4. O mutuante poderá indicar instituição financeira para efetuar a cobrança e receber os pagamentos dos créditos cedidos ou permitir que a concessionária o faça, na qualidade de representante e depositária. 5. Na hipótese de ter sido indicada a instituição financeira, conforme previsto no inciso 4 do caput desse artigo, fica a concessionária obrigada a apresentar a essa os créditos para a cobrança. 6. Os pagamentos dos créditos cedidos deverão ser depositados pela concessionária ou pela instituição encarregada da cobrança em conta corrente bancária vinculada ao contrato de mútuo. 7. A instituição financeira depositária deverá transferir os valores recebidos ao mutuante à medida que as obrigações do contrato de mútuo tornarem-se exigíveis. E 8. O contrato de cessão disporá sobre a devolução à concessionária dos recursos excedentes, sendo vedada a retenção do saldo após o adimplemento integral do contrato. Parágrafo único. Para o fins deste artigo, serão considerados contratos de longo prazo aqueles cujas obrigações tenham prazo médio de vencimento superior a 5 anos. Capítulo 7. Dos encargos do poder concedente. Artigo 29. Incumbe ao poder concedente, inciso 1, regulamentar o serviço concedido e fiscalizar permanentemente a sua prestação. 2. Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais. 3. Intervir na prestação do serviço nos casos e condições previstos em lei. 4. Extinguir a concessão nos casos previstos nesta lei e na forma prevista no contrato. 5. Homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas na forma desta lei, das normas pertinentes e do contrato. 6. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 7. Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos usuários,
que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas. 8. Declarar de utilidade pública os bens necessários à execução do serviço ou obra pública, promovendo as desapropriações diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 9. Declarar de necessária ou declarar de necessidade ou utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa os bens necessários à execução de serviço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis. 10. Estimular o aumento da qualidade, produtividade, preservação do meio ambiente e conservação. 11. Incentivar a competitividade e 12. Estimular a formação de associações de usuários para a defesa de interesses relativos ao serviço. Artigo 30. No exercício da fiscalização, o poder concedente terá acesso aos dados relativos à administração, contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária. Parágrafo único. A fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por entidade com ele conveniada, e periodicamente, conforme previsto em norma regulamentar, por comissão composta de representantes do poder concedente, da concessionária e dos usuários. Capítulo 8. Dos encargos da concessionária. Artigo 31. Incumbe à concessionária. Inciso 1. Prestar serviço adequado na forma prevista nesta lei, nas normas técnicas aplicáveis e no contrato. 2. Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à concessão. 3. Prestar contas da gestão do serviço do poder concedente e aos usuários nos termos definidos no contrato. 4. Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas contratuais da concessão. 5. Permitir aos encarregados da fiscalização livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às instalações integrantes do serviço, bem como a seus registros contábeis. 11. Promover as desapropriações e constituir servidões autorizadas pelo poder concedente, conforme previsto no edital e no contrato. 7. Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, bem como segurá-los adequadamente. E 8. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço. Parágrafo único. As contratações, inclusive de mão de obra, feitas pela concessionária, serão regidas pelas disposições de direito privado e pela legislação trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre os terceiros contratados pela concessionária e o poder concedente. Capítulo 10. Da intervenção. Artigo 32. O poder concedente poderá intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação do serviço, bem como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Parágrafo único. A intervenção far-se-á por decreto do poder concedente que conterá a designação do interventor, o prazo da intervenção e os objetivos e limites da medida. Artigo 33. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Parágrafo 1º. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares
será declarada sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária, sem prejuízo de seu direito à indenização. Parágrafo 2º. O procedimento administrativo a que se refere o caput desse artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob a pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão. Capítulo 10. Da extinção da concessão. Artigo 35. Extingue-se a concessão por: inciso 1, advento do termo contratual. 2, encampação. 3, caducidade. 4, rescisão. 5, anulação. E 6, falência ou extinção da empresa concessionária e falecimento ou incapacidade do titular, no caso de empresa individual. Parágrafo 1º. Extinta a concessão, retorna ao poder concedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios transferidos ao concessionário conforme previsto no edital e estabelecido no contrato. Parágrafo 2º. Extinta a concessão, haverá a imediata assunção dos serviços pelo poder concedente, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários. Parágrafo 3º. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e utilização pelo poder concedente de todos os bens reversíveis. Parágrafo 4º. Nos casos previstos nos incisos 1 e 2 desse artigo, o poder concedente, antecipando-se à extinção da concessão, procederá aos levantamentos e avaliações necessários à determinação dos montantes da indenização que será devida à concessionária na forma dos artigos 36 e 37 desta lei. Artigo 36. A reversão do advento do termo contratual far-se-á com a indenização das parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Artigo 37. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo poder concedente durante o prazo da concessão, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa específica e após prévio pagamento da indenização, na forma do artigo anterior. Artigo 38. A inexecução total ou parcial do contrato acarretará, a critério do poder concedente, a declaração de caducidade da concessão ou aplicação das sanções contratuais, respeitadas as disposições desse artigo, do artigo 27 e as normas convencionadas entre as partes. Parágrafo 1º. A caducidade da concessão poderá ser declarada pelo poder concedente quando: inciso 1. O serviço estiver sendo prestado de forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade do serviço. 2. A concessionária descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou regulamentares concernentes à concessão. 3. A concessionária paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou força maior. 4. A concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço concedido. 5. A concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações nos devidos prazos. 6. A concessionária não atender à intimação do poder concedente no sentido de regularizar a prestação do serviço e 7. A concessionária não atender à intimação do poder concedente para, em 180 dias, apresentar a documentação relativa à regularidade fiscal
no curso da concessão, na forma do artigo 29 da Lei nº 8666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 2º. A declaração da caducidade da concessão deverá ser precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo administrativo, assegurado o direito da ampla defesa. Parágrafo 3º. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicados à concessionária detalhadamente os descumprimentos contratuais referidos no parágrafo 1º deste artigo, dando-lhe um prazo para corrigir as falhas e transgressões apontadas e para o enquadramento dos termos contratuais. Parágrafo 4º. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por decreto do poder concedente, independentemente de indenização prévia calculada no decurso do processo. Parágrafo 5º. A indenização de que trata o parágrafo anterior será devida na forma do artigo 36 desta lei e do contrato, descontado o valor das multas contratuais e dos danos causados pela concessionária. Parágrafo 6º. Declarada a caducidade, não resultará para o poder concedente qualquer espécie de responsabilidade em relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da concessionária. Artigo 39. O contrato de concessão poderá ser rescindido por iniciativa da concessionária no caso de descumprimento das normas contratuais pelo poder concedente, mediante ação judicial especialmente intentada para este fim. Parágrafo único. Na hipótese prevista do caput desse artigo, os serviços prestados pela concessionária não poderão ser interrompidos ou paralisados até a decisão judicial transitada em julgado. Capítulo 11. Das permissões. Artigo 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante contrato de adesão que observará os termos desta lei, das demais normas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e a revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente. Parágrafo único. Aplica-se às permissões o disposto nesta lei. Capítulo 12. Disposições finais e transitórias. Artigo 41. O disposto nesta lei não se aplica à concessão, permissão e autorização para os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagem. Artigo 42. As concessões de serviço público outorgadas anteriormente à entrada em vigor desta lei consideram-se válidas pelo prazo fixado no contrato ou no ato de outorga, observado o disposto no artigo 43 desta lei. Parágrafo 1º. Vencido o prazo mencionado no contrato ou ato de outorga, o serviço poderá ser prestado por órgão ou entidade do poder concedente ou delegado a terceiro mediante novo contrato. Parágrafo 2º. As concessões em caráter precário, as que estiverem com prazo vencido e as que estiverem em vigor por prazo indeterminado, inclusive por força de legislação anterior, permanecerão válidas pelo prazo necessário à realização dos levantamentos e avaliações indispensáveis à organização das licitações que precederão a outorga das concessões que as instituirão, prazo este que não será inferior a 24 meses. Parágrafo 3º. As concessões a que se refere o parágrafo 2º deste artigo, inclusive as que não possuem instrumento que as formalize ou que possuem cláusula que preveja a prorrogação, terão validade máxima até o dia 31 de dezembro de 2010, desde que até o dia 30 de junho de 2009 tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes condições. Inciso 1. Levantamento mais amplo e retroativo possível dos elementos físicos constituintes da infraestrutura de bens reversíveis
e dos dados financeiros, contábeis e comerciais relativos à prestação dos serviços, em dimensão necessária e suficiente para a realização do cálculo de eventual indenização relativa aos investimentos ainda não amortizados pelas receitas emergentes da concessão, observadas as disposições legais e contratuais que regulavam a prestação do serviço ou a ela aplicáveis nos 20 anos anteriores ao ato da publicação desta lei. 2. Celebração de acordo entre o poder concedente e o concessionário sobre os critérios e a forma de indenização de eventuais créditos remanescentes de investimentos ainda não amortizados ou depreciados, apurados a partir dos levantamentos referidos no inciso 1 deste parágrafo e auditados por instituição especializada escolhida de comum acordo pelas partes e 3. Publicação na imprensa oficial de ato formal de autoridade do poder concedente, autorizando a prestação precária dos serviços por prazo de até 6 meses, renovável até 31 de dezembro de 2008, mediante comprovação do cumprimento do disposto nos incisos 1 e 2 desse parágrafo. Parágrafo 4º. Não ocorrido o acordo previsto no inciso 2 do parágrafo 3º desse artigo, o cálculo da indenização de investimentos será feito com base nos critérios previstos no instrumento de concessão antes celebrado ou na omissão deste, por avaliação de seu valor econômico ou reavaliação patrimonial, depreciação e amortização de ativos imobilizados definidos pelas legislações fiscal e das sociedades por ações, efetuada por empresa de auditoria independente escolhida de comum acordo pelas partes. Parágrafo 5º. No caso do parágrafo 4º desse artigo, o pagamento de eventual indenização será realizado mediante garantia real por meio de 4 parcelas anuais, iguais e sucessivas, da parte ainda não amortizada de investimentos e de outras indenizações realizadas à prestação dos serviços realizados com capital próprio do concessionário ou de seu controlador, ou originário de operações de financiamento obtidos mediante emissão de ações, debêntures e outros títulos mobiliários, com a primeira parcela paga até o último dia útil do exercício financeiro em que ocorrer a reversão. Parágrafo 6º. Ocorrendo acordo, poderá a indenização de que trata o parágrafo 5º desse artigo ser paga mediante receitas de novo contrato que venha a disciplinar a prestação do serviço. Artigo 43. Ficam extintas todas as concessões de serviços públicos outorgadas em licitação na vigência da Constituição de 1988. Parágrafo único. Ficam também extintas todas as concessões outorgadas em licitação anteriormente à Constituição de 1988, cujas obras ou serviços não tenham sido iniciados ou que se encontrem paralisados quando da entrada em vigor desta lei. Artigo 44. As concessionárias que tiverem obras que se encontrem atrasadas na data da publicação desta lei, apresentarão ao poder concedente, dentro de 180 dias, plano efetivo de conclusão das obras. Parágrafo único. Caso a concessionária não apresente o plano a que se refere esse artigo, ou se este plano não oferecer condições efetivas para o término da obra, o poder concedente poderá declarar extinta a concessão relativa a essa obra. Artigo 45. Nas hipóteses de que tratam os artigos 43 e 44 desta obra, o poder concedente indenizará as obras e serviços realizados somente no caso e com os recursos da nova licitação. Parágrafo único. A licitação de que trata o caput desse artigo deverá obrigatoriamente levar em conta, para fins de avaliação, o estágio das obras paralisadas ou atrasadas, de modo a permitir a utilização do critério de julgamento estabelecido no inciso 3 do artigo 15 desta lei. Artigo 46. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 47. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 13 de fevereiro de 1995. Fernando Henrique Cardoso. E assim a gente termina a leitura de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, e indicar esse canal a outras pessoas que estudam para concurso público. Bons estudos e até o próximo vídeo.